Bom dia a todos, meu nome é Magno Federico Gomes e eu sou professor de Processo Civil da Escola Superior Dom Helder Câmara da PUC Minas. E hoje, no dia 28 de 4 de 2020, nós temos como tema da nossa web aula o que nós chamamos de ação divisória. E eu vou falar aqui de segunda parte do procedimento. Hoje nós vamos terminar o procedimento especial de ação divisória. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que, posteriormente, essa aula vai ser disponibilizada para todos no YouTube, para que vocês possam ver com maior facilidade, com maior frequência e assim por diante, e possam repetir várias vezes a visualização da aula. Dito isso, na aula passada, nós já fizemos a demonstração da primeira parte do procedimento, não é isso? Primeiro fizemos a revisão básica do procedimento em si, tanto da primeira quanto da segunda. Fizemos o resumo da petição inicial, falamos que aplica-se o procedimento comum com as especificidades da ação demarcatória, mas na hora que chega na fase de prova pericial, nós temos uma especificidade plena só de ação divisória. E essa especificidade plena seria o laudo pericial do artigo 590, né, que vai apresentar a sugestão de para a decisão do juiz. O juiz vai abrir as partes para se manifestarem sobre as sugestões de quiões divisórios e ainda para formularem seus pedidos de quiões, ou seja, qual é a gleba que cada um dos condôminos vai querer referente ao imóvel. Depois, antes de ir para o juiz, vai ter uma vista de prazo comum para as partes se manifestarem sobre os pedidos de quiões e as sugestões de divisão das próprias partes, e se não houver impugnação, o juiz já determina a divisão geodésica do imóvel. Agora, se houver impugnações das partes, aí o juiz tem que proferir uma decisão interlocutória, que, a meu entender, é uma decisão irrecorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão normativa no artigo 1015. Então, ela deve ser impugnada em preliminar de apelação na segunda fase do contra a sentença da primeira fase do procedimento. E, dito isso, após a prolação dessa decisão interlocutória, e mesmo que a parte tente impugnar por meio de agravo de instrumento ou mesmo por mandado de segurança, essas medidas não têm efeito suspensivo em regra. Então, após a prolação da decisão, o juiz já determina que os peritos formulem novo laudo pericial sobre o imóvel. Agora, esse laudo pericial seria o dos artigos 593, 594 e 595. Então, a gente pega esse laudo aqui e aí eu vou colocar ele no nosso esquema para vocês terem, de fato, uma visualização do que seria esse novo laudo pericial. E aí, a partir desses dispositivos do código, né, eu mostro para vocês o novo laudo pericial. Então, a partir do artigo 593 do CPC, né, eles vão elaborar trabalhos de campo para fazer o quê? A divisão geodésica do imóvel. Então, esses laudos, esses artigos, são orientações normativas para a divisão geodésica do imóvel. Tá joia, senhores? Então, quando a gente fala dessas orientações normativas, vamos lá. Primeiro, se a linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de um ano, elas serão respeitadas. Então, ou seja, as benfeitorias de confinantes devem ser respeitadas, então você tem que alterar a linha de perímetro, tá bom, senhores? E aí não se computa na área dividenda, tá? Essa questão. Os confinantes do imóvel dividendo podem determinar a restituição dos terrenos que tenham sido usurpados. Então, esse é o caso aqui, claramente, né? Eu vou até colocar em maiúsculo aqui, da queixa de esbulho, tá bom, senhores? Então, em se tratando de divisão, vou até ver aqui a cor, né, de um comentário, nós estamos falando de uma queixa de esbulho de confinantes.
né? Então, ao falarmos desses confinantes, serão citados para a ação todos os condôminos se a sentença homologatória de divisão ainda não tivesse transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação foi proposta posteriormente, né? Então, no último caso, os quinhoeiros, o direito, nesse último caso, terão os quinhoeiros o direito pela mesma sentença que obrigar a restituição. Esse caso aqui, senhores, do artigo 594, ele envolve queixa de esbulho e ação demarcatória acumulada com a ação, com o pedido divisório. Então, nós temos essas especificidades. Então, dito isso, nós vamos estar citando todos os confinantes do imóvel, né? E além dos confinantes, nós vamos ter aqui o aspecto relacionado com a divisão pelos condôminos. Tá claro, senhores? E aí entra aqui nesse laudo pericial do artigo 595, que os peritos proporão em laudo fundamentado a forma de divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar para a adjudicação de cada condômino, preferência dos terrenos contíguos às suas residências e às benfeitorias, e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. O que seria o retalhamento? Dividir quinhões, para que eles fiquem totalmente separados. Nós temos que manter glebas juntas, então cada condômino fica com uma gleba em separado. Então, não vamos fazer glebas separadas para cada condômino. Tá claro? E depois que é apresentado esse segundo laudo, que está demonstrado aqui, né, especificamente nos artigos 594, né, e ainda no 595, deixando o artigo 594 para especificidade da acumulação da ação demarcatória com a ação divisória, aí sim nós abrimos vistas às partes para se manifestarem sobre esses pedidos. Claro, senhores? Então, quando a gente tem essa definição, né, o juiz vai proferir a decisão. E aí, o que nós temos? Vistas as partes, não é isso? E assistentes técnicos para, no prazo de 15 dias, prazo comum, peremptório e preclusivo, né, impugnar o cálculo da divisão. Então, é assim que é chamado esse segundo laudo pericial, o cálculo e plano de divisão. Então, esse é o nome do segundo laudo pericial. Então, a gente pega esse nome aqui e joga aqui, peritos para apresentar outro laudo pericial, denominado cálculo e plano de divisão. Então, esse é o laudo que, de fato, faz a divisão geodésica do imóvel em glebas. Para a divisão geodésica do imóvel em glebas equivalentes ao número de condôminos. Tá bom, senhores? Então, dito isso, vamos para frente. E aí, o que nós temos? A partir daí, eu entendo que se aplica o procedimento comum, tá certo? Porque as partes podem apresentar quesitos esclarecedores respondidos em audiência, a serem correspondidos pelo perito. Assistentes técnicos apresentarão também os pareceres técnicos. A audiência de instrução feita na primeira fase do procedimento seria para eventual acordo, esclarecimentos do perito e assistentes técnicos e depoimentos pessoais de partes e oitivas. A instrução do processo nessa fase, ela vai estar limitada, muita atenção, à definição dos quinhões divisórios.
cabíveis a cada condômino. Tá joia, senhores? E aí, se for o caso de acumulação com ação demarcatória, aí também vai ser cabível para a divisão do imóvel. A gente chama de demarcação externa, né? Então, eu vou colocar em caso de cumulação com pedido demarcatório externo, não é isso? Cabe a instrução quanto à linha divisória do imóvel e eventual esbulho possessório realizado. Esbulho possessório realizado por confinante ou por condômino. Então, é possível isso também, que o condômino faça essa possibilidade de esbulho possessório. Então, aqui seria somente para a hipótese de pedido de demarcatório externo cumulado. Finalmente, nós temos as alegações finais, orais ou escritas, orais em audiência, e aí nós temos a sentença da primeira fase do procedimento. Sentença da primeira fase do procedimento, recurso cabível à apelação para o autor e réus, ou autores também e réus, vamos falar de autores, com efeito devolutivo e suspensivo. No caso de improcedência do pedido, não é isso? Aí nós vamos ter o quê? Que o é vencedor e nós vamos ter a hipótese do imóvel ser indivisível. Vocês estão acompanhando? Só que isso é muito difícil, tá? Porque o imóvel será indivisível. Então, a ação cabível não seria a divisória, mas seria o quê? A extinção do condomínio. Né? Muito difícil disso acontecer. Réu vencedor na causa, né? Autor vai ser condenado às penas de sucumbência, com base no valor da causa, valor venal do imóvel demarcando não, divisível, ou do imóvel objeto da divisão. Isso aqui quase nunca vai acontecer, viu, gente? E não vai ser instaurada a segunda fase do procedimento. Natureza jurídica vai ser ação declaratória negativa. Agora, em se tratando de procedência total ou parcial do pedido, muita atenção, vamos mudar essa cor aqui, vamos colocar isso aqui, para ser mais claro, essa, tá? Vai se aplicar o artigo 596. É o artigo 596 que se aplica aqui. Né? Então, aqui, ó, essa vista com as frases para impugnar o plano e o cálculo é o artigo também 596 do CPC. Então, a sentença de primeira fase está no mesmo artigo, tá? O autor vence em todo ou em parte, o réu arca, né, com as penas de sucumbência, com base no valor da causa, valor do imóvel, né? Em condomínio, ou haverá o rateio da sucumbência se for parcial procedente do pedido. Será instaurada a segunda fase do procedimento após o trânsito em julgado da decisão de primeira fase. Atenção, natureza jurídica constitutiva e autoexecutiva. Tá claro, gente? Constitutiva e autoexecutiva. Caso haja acumulação com pedido possessório, né, e demarcatório externo, vai analisar também o pedido de reintegração de posse e o reivindicatório de propriedade, né, ou reivindicatório. E aí vai aplicar o artigo 581, com natureza autoexecutiva e declaratória. Então, eu vou colocar respectivamente, que eu falei primeiro, e declaratória, respectivamente. Então, aqui nós temos necessariamente essa ideia. Tá claro, gente?
atenção no artigo 596, que eu vou transcrever para vocês, que é de importância, né? E aqui nós temos todos os elementos relacionados com a sentença do juiz. Então, essa sentença do juiz, ela vai ter esses elementos constitutivos. A atenção, né? Artigo importante, que não foi apresentado antes. Então, vamos lá. Foi. Então, essa sentença do CPC vai falar o seguinte: ouvidos as partes um prazo comum de 15 dias sobre o cálculo e plano de divisão, o juiz deliberará a partilha. Esse deliberar a partilha aqui, tá, é a sentença da segunda fase do procedimento. Então, eu vou até colocar ela aqui de novo nessa parte. Sentença da primeira fase do procedimento. Claro? Então, temos a nossa sentença de parcial procedência ou de procedência pedida. E aí, o que nós temos? A partir do trânsito em julgado dessa decisão, é que nós vamos para a fase de cumprimento dessa decisão. Tá bom, senhores? E essa fase de cumprimento da decisão vai estar prevista no parágrafo único do artigo 596. Atenção, volto a falar que dessa sentença cabe apelação com duplo efeito. Tá bom, senhores? Então, vai iniciar a fase, a segunda fase do procedimento, após o trânsito em julgado da sentença de primeira fase. E aí, vamos utilizar os dois artigos. O artigo 582, que se aplica subsidiariamente, que é aquela hipótese de ação demarcatória, e ainda parágrafo artigo 582 e parágrafo único do artigo 596, ambos do CPC. Né? Então, nós vamos entrar, então, na execução automática do julgado, né? E essa execução automática, volto a falar para vocês, vai aplicar lá o artigo 582, que também se aplica subsidiariamente, né? Mas, quando a gente fala aí nessa fase, vamos falar aqui de uma vez o artigo 596, parágrafo único do CPC. E aí, o que nós temos? Execução automática da sentença da primeira fase, né? O juiz dá início de ofício, ou, caso não determine de ofício, pode haver requerimento das partes para início da segunda fase. E essa segunda fase determina, eu também vejo, uma decisão interlocutória, reconduzindo os peritos da primeira fase aos trabalhos periciais de campo, né? Então, caso tenha sido aplicada aquela ideia de imóvel georreferenciado, e então aí ele nomeia para fazer os trabalhos de campo. E os trabalhos de campo estão no parágrafo único do artigo 596 C. Tá bom? E aí, nesse parágrafo único, ele vai falar lá, olha, em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos artigos tais, as seguintes regras. E aí ele vai fazer a divisão da segunda fase. Benfeitorias comuns que não comportam divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos, ou seja, benfeitoria que era do imóvel vai para um dos condôminos porque ela não era divisível, tá? E aí nós temos compensação de quinhões. O que é compensação de quinhão? Quem ficou com a benfeitoria perde em terra nua, né? Quando a gente institui servidão de passagem entre aqueles quinhões, ou seja, porque aí nós vamos ter servidões indispensáveis ao quinhão dos outros, e vocês já devem ter estudado com o professor Elcio o que é servidão, né, senhores? E a partir da servidão instituída, nós vamos ter servidão de água, servidão de passagem, nós vamos ter várias servidões que vão constar nesse trabalho, né, nesse laudo pericial. Tá bom, senhores? E, gente, tá? Eu devia ter colocado aqui, até tirei isso aqui, eu acho que passei
da hora, né? Mas vamos lá. Eu já estou explicando os trabalhos periciais. Né? As partes podem apresentar quesitos e indicações de eficiência de sistema técnicos. Era aqui, gente. Os peritos vão realizar os trabalhos de campo, estabelecendo na propriedade os marcos divisórios internos. Tá? Os instrumentos estão aqui no parágrafo único desse artigo 596. Tá? Então, continuando as explicações. Benfeitorias particulares de condôminos que excedam a área e têm direito de ser adjudicados aos quinhoeiros vizinhos mediante reposição. Então, ou seja, pode ser que uma benfeitoria de uma pessoa seja passada para outro condômino, tá? Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e reposições são feitas em dinheiro. O que significa isso? Se por acaso uma parte ficar de fato maior valor do que outra, então aí nós temos de fato que compensar financeiramente os condôminos que ficaram com quinhões com menores valores. Então essa seria, para todos os efeitos, a nossa divisão, o trabalho de campo dentro da ação divisória. Tá bom, senhores? Então, apresentados isso, nós temos que, na forma do artigo 597, né, os peritos vão trabalhar dessa forma, e eles vão apresentar os trabalhos de campo, vai ser aqui mesmo. Sempre aplicando subsidiariamente, né? Após os trabalhos de campo, os peritos vão organizar a planta final de cada imóvel e seus respectivos memoriais descritivos. Tá claro, senhores? Então, é bem semelhante a outro laudo parcial, mas ele vai indicar a planta de cada imóvel, os memoriais descritivos de cada um deles, né? E então, nós temos essa previsão aqui no artigo 597. Atenção que agora nós temos o último artigo, né, de ação divisória, que é um artigo grande e complicado, tá? Então, nós temos aqui artigo 597 do CPC. Esse artigo 597 do CPC, dentro de ação divisória, necessariamente a planta e o memorial já estão lá. Eu vejo a necessidade também de juntar as cadernetas de operação nessa planta, tá? E o que nós temos? Uma vez aberta essa vista, né? Se as partes não se manifestarem, os autos vão conclusos para sentença homologatória de divisão. Isso aqui é parecido com o anterior, né? Agora, as partes terão vida para se manifestar sobre esse laudo, né? Então, vamos lá. Artigo 586. O que é o artigo 586? Aquela vista, né? E juntada aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Então, vistas as partes assistentes técnicos, para no prazo comum de 15 dias impugnarem, né, as plantas, vou chamar isso também de relatório final, né? O relatório final. Bom, organizar. Né? Então, impugnar o relatório final, que vão ter plantas e memoriais descritivos do imóvel.
depois que foram apresentadas essas impugnações, na forma do artigo 586, porque olha aqui, ó, olha o artigo fala claramente, o 597, né, que cumprido o disposto no artigo 586, aí sim o escrivão lavra o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada quinhão. Então, quando a gente está falando disso aqui, nós estamos falando de uma interpretação conjunta dos artigos 597, parágrafo 1º, e artigo 586. Tá claro? As partes podem apresentar quesitos esclarecedores a serem respondidos em audiência, né? Que o juiz costuma indeferir, né? A serem respondidos por escrito pelo perito. Os assistentes técnicos poderão apresentar novos pareceres técnicos no mesmo prazo. Possibilidade de realização da audiência para acordo, esclarecimentos peritos, assistentes técnicos, depoimentos de partes e o tipo de testemunhas. A instrução no processo está limitada à verificação também do cumprimento da sentença da primeira fase do procedimento, tá? E mais, senhores, tá? Aos aspectos relacionados com os artigos 596, parágrafo único do CPC. Então, essa elaboração aqui do laudo pericial e dos trabalhos de campo também podem ser objetos de instrução dentro da ação divisória. Finalmente, depois da instrução, o juiz pode determinar a correção do parecer final em deferimento pelo juiz de eventuais correções. Tá claro? Se ele determinar a correção, sobe para que haja apresentação novamente, né? De novo, vamos jogar mais para cima. Não vai dar para subir, né? Para cá. Então, esse azul aqui, as correções, seriam as correções do relatório final. Finalmente, depois das alegações finais, nós vamos ter a sentença da segunda fase do procedimento, né? Para falar a verdade, antes dessa sentença, tá? Das alegações finais, o juiz vai determinar ao escrivão da Secretaria do Juízo a elaboração do, muitíssima atenção, auto de divisão, tá claro, senhores? Mesmo depois das alegações finais, então, o juiz determina a elaboração do auto de divisão, e além do auto de divisão, com folhas de pagamento de cada quinhão, de pagamento de cada quinhão a cada condômino. Tá bom, senhores? Atenção, porque esse é um documento importante, tá claro, senhores? Porque nesse auto de divisão e folha de pagamento tem que ter esses elementos aqui, né? E esses elementos estão previstos necessariamente também no artigo 597. Então, no artigo 597, nós vamos ter do CPC os seguintes dispositivos, que são os elementos constitutivos do auto de divisão, que vai ser assinado pelo escrivão juiz, tá certo, senhores? E nesse auto de divisão, nós vamos falar qual é a extensão superficial, então vocês vão ler em casa isso, porque nós não vamos ficar perdendo tempo lendo artigo aqui para vocês. Mas vocês têm que saber que esses documentos, o auto de divisão e a folha de pagamento, são os documentos que são levados a registro no cartório de registro de imóveis. Tá claro, senhores? Então, o juiz, eu vou até escrever aqui, termina ao
escrivão a elaboração do auto de divisão e assim por diante, né? E a folha de pagamento. Então, quando o juiz determina, ele profere um despacho no processo, tá? E depois o escrivão gera um ato processual que chama auto de divisão, e nesse auto de divisão ele vai ter as folhas de pagamento de cada quinhão. E são esses documentos, não é isso? Vou até escrever aqui. São os documentos que serão levados a registro no cartório de registro de imóveis, tá? Após o trânsito em julgado da sentença homologatória da divisão. Tá claro, gente? Então, depois que são expedidos esses documentos, né? Depois que são expedidos esses documentos, o juiz vai determinar a conclusão dos autos para a sentença da segunda fase. E na sentença da segunda fase, o juiz assina o auto de divisão, ele assina o auto de divisão e profere a sentença homologatória da divisão. Aonde está feito isso? E profere a sentença homologatória de divisão. E aí nós temos o artigo específico, que é o artigo 597, né? Se não me falha a memória, vai ser o parágrafo 2º, que vai prever... Cadê? Parágrafo 2º do CPC, que prevê a hipótese dessa sentença. Então, nós vamos até dividir isso aqui, para caber. O juiz profere os dois elementos, né? Então, aqui nós temos, o parágrafo 2º, o que está falando? Assinado o auto pelo juiz e pelo perito. Então, vamos lá. O juiz e perito assinam o auto de divisão, né? E depois o magistrado profere a sentença homologatória de divisão. Divisão. Tá claro, gente? O conteúdo dessa sentença é um conteúdo declaratório. Tá? Então, olha aqui, a sentença que homologa a divisão está aqui, né? E, finalmente, nós temos claramente o seguinte. Nós temos necessariamente o quê? O recurso cabível, que é o recurso com efeito devolutivo apenas. Né? O juiz vai definir as penas de sucumbência, que vai ser a parte mais perder na segunda sentença. Tá claro? Com base também no valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel, tá? Ou dos quinhões. Não, vai ser valor venal do imóvel também. Após o trânsito em julgado, vai expedir o mandado. Não vai ser um mandado de averbação, vai ser um mandado de registro, não é isso? Registro da ação divisória a ser registrado no cartório de registro de imóveis, execução imprópria, que será instruído com a sentença homologatória de divisão e ainda com o auto de divisão e formais de partilha. Então, e folhas de pagamento, perdão, e folhas de pagamento, tá? Essas folhas de pagamento serão as responsáveis pela, muita atenção, pelo desmembramento do imóvel. Claro, gente? E aqui nós temos a possibilidade de execução provisória, só que essa execução provisória seria promovida aqui, tá? Antes do trânsito em julgado da decisão.
Então, nós teríamos a divisória, a execução provisória aqui, porque essa apelação não tem efeito suspensivo do julgado. Então, esse seria o procedimento, o fluxograma de ação divisória, né, que era o tema, a temática da nossa aula de hoje. Eu mostro para vocês a importância dos trabalhos de campo, e eu estou mostrando aqui para vocês que a segunda fase do procedimento é totalmente, mas totalmente, completamente específica, não tem quase nada que se assemelhe ao procedimento comum, salvo aquelas vistas anteriores, né, para essa manifestação sobre laudos quesitos periciais e manifestações sobre laudos periciais. Tirando isso, o procedimento é totalmente específico da segunda fase do procedimento de ação divisória. Então, senhores, neste momento eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas daqueles que estão presentes. Eu agradeço a todos a presença e, senhores, se cuidem durante o período de isolamento. Até mais.